E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte final do intervalo, do volume 13. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa em um certo quarto. Um grito. O grito que soou através do quarto, fez um homem se endurecer. Ele pertencia à organização secreta, chamada Eight Fingers, provavelmente o chefe da divisão de contrabando. Enquanto ele tinha visto muitas coisas antes, ele nunca tinha ouvido uma erupção de tantas emoções escuras. Parecia um ódio genuíno, e uma maldição não adulterada. Ele não poderia ficar chocado, se tivesse vindo do inimigo. De fato, ele estaria sorrindo serenamente ao invés disso. Porém, a pessoa fazendo esse som, eram seus amigos, amigos que ele tinha forjado uma conexão espiritual, por terem passado pelo mesmo sofrimento e miséria. Amigos. Ele pensou que não poderia haver uma palavra que fosse menos aplicável a ele do que essa. Até mesmo a organização a que ele pertencia até agora, simplesmente passavam a perna um no outro, lutavam pelo poder, e tentavam descobrir as fraquezas de cada um. Se houvesse um conflito de interesses, haveria sangue. Entretanto, as coisas eram diferentes agora. Mesmo que houvesse apenas uma pessoa a menos, todos teriam que fazer mais trabalho, e suas probabilidades de fracasso aumentariam. Quando isso acontecesse, eles seriam arrastados para o inferno também, porque eles eram responsáveis por eles. Mesmo ser punido uma vez, seria o suficiente para condenar alguém a uma dieta líquida, e ser atormentado por pesadelos. Por tudo que ele sabia, havia outros infernos esperando por ele. Com isso em mente, sempre que alguém começava a ficar para trás em seu trabalho, todos imediatamente iriam apoiá-lo, com todas as suas forças, preocupavam-se com sua saúde, e com seu estado mental, e eles eram desesperados em seus esforços. Eles se tornaram verdadeiros companheiros, aqueles que compartilharam seu destino, suas vidas e suas mortes. E um desses amigos dele, agora estava gritando e rolando no chão de laje de pedra gelada. O medo chamado, se você não descobrir o motivo em breve, você vai acabar assim também, levou o homem à ação. Ele perguntou, o que é isso, Hilma? O que aconteceu? A mulher, lamentando, parou de se mover, e seus olhos deslizaram de baixo, para olhar para o homem. Hilma falou, já deu para mim, troque comigo. Ela precisava assistir aos movimentos desse idiota. Seu estômago doía. Que diabos havia de errado com ele? Ela perdia a cabeça no meio de idiotas. Eles conheciam apenas um homem que poderia ser chamado de idiota. Embora tivessem usado a palavra idiota com frequência até agora, aquele homem bastava para mostrar aos outros o que realmente significava ser um idiota, e por isso, não podiam mais usar a palavra idiota com leveza. O homem então perguntou, o que é isso? O que esse idiota fez agora? Hilma falou rapidamente, como se estivesse vomitando sua raiva reprimida. Dizendo, assim. Você ouviu sobre isso, certo? Como Sua Majestade pereceu. Ele queria que ela diminuísse um pouco, mas parecia que Hilma estava exalando seu estresse. Então, ele não a interrompeu, mas escutou pacientemente. Ele diz, claro. Eight Fingers foram os que espalharam a notícia. Claro, que não era preciso dizer que eles haviam usado comerciantes sem relações para espalhar as notícias através do reino. Hilma o perguntou, o que você acha que ele disse, depois de ouvir sobre isso? Bem, ele era um idiota, afinal. O homem deveria considerar esse ponto antes de responder. No entanto, tudo o que ele conseguia pensar eram respostas comuns. Ainda assim, não havia como dizer o que um idiota pensava, então, ele desistiu no final, e disse algo normal. O homem pergunta, ele disse algo sobre o enterro. Hilma respondeu, se isso fosse tudo, meu estômago não doeria assim. Ele disse que se ele se casasse com Albedo-sama, ele seria capaz de herdar o reino feiticeiro. O homem guichou, e olhou em volta. Ele não podia senti-los, mas deveriam haver observadores do reino feiticeiro aqui. Depois de certificar-se de que eles não tinham feito o seu movimento, o homem suspirou de alívio. Eles, os Eight Fingers, tinham sido ordenados a preparar um idiota, mas ele preferia não ser empurrado para o inferno, porque era um idiota além de todos os limites. Hilma perguntou, eles haviam recebido ordens para preparar um idiota, mas por que eles não o matam? Não seria melhor preparar um idiota mais adequado? O homem a respondeu, perguntando se poderiam preparar mais alguém neste momento. A resposta do homem fez Hilma rolar enquanto gritava. A borda do seu vestido subiu por sua perna e acima de sua coxa. Ela tinha sido originalmente uma prostituta de alta classe, e era tão bonita como uma, mas tudo o que o homem podia sentir, por seu estado sem charme e envergonhoso agora, era simpatia.
Afinal, ele sabia muito bem que, se tivesse sido designado para a mesma tarefa, estaria rolando no chão em vez de Ryuma. Ele falou, vamos lá Ryuma, dê o seu melhor. De repente, ela parou e olhou para o homem, antes de falar. Ryuma diz, não ficaria bem, se você manipulasse esse homem, ou ter certeza, que ele não faça nada excessivo. O homem respondeu, idiotas como esses, deveriam ser controlados por mulheres, ou ele estava errado. Depois de ouvir essa pergunta, Ryuma gritou novamente, e continuou rolando no chão. O homem diz achar, que não irá durar muito mais tempo. Eles se moverão a sério, depois de outros 2 ou 3 anos. Obter mais idiotas juntos antes disso. Eles farão seu melhor, para ajudá-la, se ela precisar formar uma facção de idiotas. Ryuma diz, 2 anos é muito demorado, e gritou. O homem diz, ainda assim, essas são nossas ordens. Controle as informações que eles recebem, e faça uma facção, que fará coisas ainda mais tolas. Ryuma concordou, e gritou novamente. Ela parou de repente, e então se levantou. Ryuma diz ao homem, você tem mais fácil. Tudo o que você precisa fazer, é mobilizar os comerciantes, e divulgar as notícias da morte do rei bruxo, sua majestade, ao segundo príncipe. O homem pensou, você faz parecer tão fácil. Anteriormente, ele não achava que nenhum dos príncipes fossem muito inteligentes. Porém, ele lentamente chegou a perceber que isso se devia ao primeiro príncipe, que o fizera se disfarçar. Foi porque o segundo príncipe era inteligente, que receber as notícias exigia manobras extremamente cuidadosas e complicadas. Isso era para impedi-lo de perceber que ele trabalhava para o reino feiticeiro. O homem falou, não é tão fácil como você diz. Ryuma se desculpou. Ela diz que também deu muito trabalho a ele, certo? Que tal esta noite, você vem? Ryuma imitou a ação de beber um grande gole de vinho. O homem respondeu, claro. Ele precisava ter certeza de não vazar nada, mesmo quando estava fedendo a bêbado. Eles podem não ser capazes de comer alimentos sólidos, mas beber era um assunto diferente. Ryuma sorriu. Um sorriso seco apareceu no rosto dela. Ela diz, vai ficar tudo bem. Nossos observadores nos ajudarão a cuidar disso. O homem também riu, e um olhar semelhante apareceu em seu rosto. Ele diz, isso é verdade. Ryuma então diz, mas agora que você mencionou, onde está aquele cara sortudo agora? Havia apenas uma pessoa entre eles, que poderia ser considerada um sujeito sortudo. O homem respondeu, Cocodó ainda está na prisão, porque ele perdeu o poder durante aquela luta. Sortudo. Ryuma diz, você está certo. Ele realmente é. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.